Bem, pessoal, vamos aqui para a questão 15, né? É, questão 15 da US 2026.2, né? É, US 2026.2. Eu tava analisando aqui o site, né? Aí ele fala que tem algumas questões que foram anuladas. Eu acho que a questão 14 e 15 foram anuladas por causa que teve problema em algumas provas, né? Gabarito 2, 3, enfim. Essa prova que eu estou corrigindo é a prova do gabarito 1, né? Ela não teve problemas aparentemente na sua escrita. Então, assim, as questões foram anuladas, mas a resolução aqui dessa questão, né? A questão está escrita corretamente nesse gabarito, nessa prova do gabarito 1, tá certo? Então, vamos ver a resolução dessa questão, como ficaria, né, caso ela não tivesse sido anulada, tá bom? Então aqui ele fala o seguinte: sabe-se que se A e B são números reais positivos, o gráfico da equação ax² mais by² igual a AB, desenhado em um plano munido de sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual, é uma elipse cujo centro é a origem do sistema, né? Então aqui eu vou colocar só um exemplo aqui do que seria uma elipse, né? Essa figura que a gente acabou de representar aqui é o que a gente chama de elipse. Ela é chamada de cônica, né? Isso aqui é uma cônica, certo? Nós temos aí três cônicas que a gente estuda no ensino médio, né? Que é a elipse, a hipérbole e a parábola, né? Ok? Então vamos continuar aqui no texto, né? Ele diz: se o ponto Q1, 0 pertence ao gráfico e o ponto P0, raiz de 3 é um dos focos da elipse, então o produto AB é igual a, certo? Então vamos iniciar aqui, né, com essa informação e com essa informação aqui, né? Bem, ele diz que a equação da elipse, lembrando que ele fala que isso é uma elipse, né? Ele diz que a equação da elipse é essa: ax² mais by² igual a AB, né? Então ele quer saber o produto AB. Para saber o produto AB, a gente tem que saber tanto o valor de A como o valor de B. E como o ponto P, o ponto Q, né, ele pertence à elipse, basta substituir, né, o ponto Q aqui na nossa equação, né? O A eu vou só repetir. O x, né, do ponto Q é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, mais B vezes o y é 0, igual 0 ao quadrado, né, igual a vezes B, certo? Então aqui eu vou ficar com A, né, essa parte aqui vai zerar, então não vai influenciar, né? Então A vezes 1 quadrado é A, então A é igual a B, certo? Consequentemente, né, o B é igual a sobre A, ou seja, o B é igual a 1, tá bom? Então eu já sei que o valor do B é 1, agora falta encontrar, né, o valor do A, tá bom? Aí vamos lá, para encontrar o valor do A, o que que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar aqui, né, a definição de elipse, né? Uma elipse aqui é o conjunto de todos os pontos, né? É o conjunto de todos os pontos, vamos dizer aqui, por exemplo, P, X, Y, cuja a distância de P ao foco 1 mais a distância de P ao foco 2 é igual a 2A. Essa é a definição de elipse. Então, o que seria esse A e esse foco, né? Nós temos aqui, ó, esses dois pontinhos aqui que a gente chama de foco da elipse, né? Então aqui seria o meu foco 1 e aqui seria o foco 2. Então se você pegar essa distânciazinha aqui e essa distânciazinha aqui, quando você somar elas, independente do ponto que você pegue na elipse, né? Nesse caso aqui vamos dizer que é o ponto 1, se eu pegar aqui outro ponto 2 de coordenada x, y, né? Essa distância aqui com essa outra distância aqui, o resultado sempre é o mesmo, que a gente chama de 2A, né? Ok? Então, deixa eu só organizar aqui pra gente.
O que seria esse 2A aqui na representação da elipse, né? Esse 2A é justamente o comprimento, né? Esse comprimento que eu vou destacar para vocês, partindo nesse caso específico da origem, né? Até essa partezinha aqui, ó. Isso aqui seria o que a gente teria como sendo o nosso A, tá bom? Aqui seria o A, certo? E se você pegar para cá, para esse outro lado, né? A gente também teria outro A, certo? Então, quando você soma essas duas distâncias, o valor tem que dar 2A, certo? Então, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, né? Aí, aqui tem algumas informações importantes sobre a elipse. Eu vou apagar esse PXY aqui para a gente poder continuar deixando os focos, né? Esse foco aqui, né, ele tem coordenada, a gente chama de C0, e esse aqui seria menos C0, eles são simétricos, né? Em relação a, nessa situação, em relação ao eixo, nesse caso aqui, em relação à origem, eles são simétricos, certo? Então, essa distânciazinha aqui é C, e essa outra distânciazinha aqui é C, tá bom? Pela definição da elipse, né? Eu tenho que aqui é C, e eu tenho que essa distânciazinha aqui, ó, ela é A, tá bom? Por quê? Porque essa distânciazinha aqui por lado vai ser A também. Porque quando você pega qualquer ponto, a distância aos focos é 2A, e essas duas distâncias são iguais, então cada partezinha delas é A, tá bom? Então nós temos aí essa informação em relação à elipse, certo? Então ali eu tenho C e ali eu tenho A, ok? Esse outro segmentozinho aqui, a gente chama ele de B, tá bom? Certo? A gente chama ele de B. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Em que vale o teorema de Pitágoras, que o A quadrado é B quadrado mais o C ao quadrado, tá bom? Então vamos lembrar dessa informação. Aí o que acontece? Através dessa definição aqui de elipse, né, a gente consegue chegar numa equação da elipse, né, uma equação, vamos dizer, geral da elipse, né, quando ela está sobre a origem. Qual é a equação que a gente chega? A gente chega nessa equação aqui, ó, que toda elipse centrada na origem, quando os focos estão sobre o eixo x, né, nesse caso aqui os focos estão sobre o eixo x, ela é representada assim, ó, x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado, tá bom? Essa seria a equação aqui da nossa elipse. Agora acontece que a nossa elipse ela também pode vir, né, com os focos sobre o eixo y, né? Ó, por exemplo, aqui seria o nosso foco e aqui também seria o nosso outro foco. Aqui seria um foco de 0C e aqui seria o foco de 0 e menos C, tá bom? Quando acontece isso, a nossa equação aqui ela muda, né? Só um pouquinho, né? Em vez de ficar x quadrado sobre a quadrado, vai ficar x quadrado sobre b ao quadrado mais y quadrado. Sim, aí aqui o resultado tem que dar 1, tá certo? Esqueci de colocar essa informação. X quadrado, y quadrado sobre a ao quadrado, o resultado tem que dar 1, porque o a ele fica sempre, né, abaixo do eixo que ele está representado, né? Certo? Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, o A, esse segmento aqui, ele está sobre o eixo X, então ele vai ficar abaixo do eixo X na equação. Nesse outro aqui, o A, ele está sobre o eixo Y, então ele vai ficar abaixo do eixo Y na equação. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, certo? Aí vamos lá. Agora basta resolver, né, a nossa equaçãozinha aqui, tá bom? Ele diz que o foco, ele fala bem aqui anteriormente, né, que o foco da nossa elipse, né, o foco da nossa elipse é 0 raiz de 3, né, certo? Um dos focos. Então, 0 raiz de 3, né, é um ponto que está sobre o eixo Y, né? Então, eu já percebi qual é o tipo de situação que eu vou trabalhar.
Eu vou trabalhar com o segundo caso, tá certo? Vou trabalhar aqui com o segundo caso. Então, 0 raiz de 3 e aqui 0 menos raiz de 3, certo? Aí, vamos lá, eu tenho que achar o valor nessa situação do A, né? Eu tenho que achar o valor do A aqui para poder resolver o meu problema. Então, vamos lá. Eu sei que aqui é raiz de 3, tá certo? Eu sei que aqui é raiz de 3. E eu sei que esse segmentozinho aqui, ó, esse segmentozinho aqui é 1, né? Vamos entender por que ele é 1, tá bom? Vamos entender aqui por que ele é 1. Vou criar uma nova página para ver se a gente consegue visualizar essa explicação. Ela não é tão trivial, tá bom? Ela não é tão trivial como a gente pensa. Vou passar a página aqui. Ó, inicialmente a gente viu lá que a equação da hipérbole era assim: ax² mais by² igual a AB, tá bom? Eu vou tentar deixar essa expressão aqui, né, parecida com essa, certo? Para não confundir aqui o nosso cálculo, em vez de A minúsculo, né, eu vou colocar aqui um A maiúsculo e aqui também eu vou colocar um B maiúsculo, certo? Aqui eu vou colocar um B maiúsculo e aqui eu vou colocar um A maiúsculo, certo? De modo análogo eu vou fazer aqui no Teorema de Pitágoras, porque existe uma diferença entre o A da questão e o B da questão, e esses A que estão aparecendo aqui, A, B e C, né? Ok, então vamos lá. Eu vou dividir aqui toda a expressão, né? Vou dividir aqui toda a nossa expressão por AB, né? Eu vou dividir aqui AB e eu vou dividir aqui por AB e aqui também vou dividir por AB. Quando eu faço isso, eu obtenho o seguinte, né? Ó, esse A eu vou cancelar com esse A, então vai ficar assim, ó, x² B, certo? Mais esse B eu vou cancelar com esse B, y² A igual, aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar 1. Então, percebam que essa equação que a gente acabou de encontrar aqui, ela está muito parecida com essa outra equação aqui que a gente estava demonstrando anteriormente. Qual é a diferença? A diferença é porque aqui está B² e aqui está só B, certo? Aqui está Azão ao quadrado e aqui está só Azinho, né? Aí, qual foi o valor do B que a gente encontrou anteriormente? Nós encontramos que o valor do B anteriormente era 1. O que é que isso significa? Isso significa que o Bzão ao quadrado é 1. De modo análogo, então, de modo análogo não, consequentemente o Bzão é 1, né? Porque aqui o B vai ser, no caso, a raiz de 1 e a raiz de 1 é o próprio 1. Certo? O que é que isso significa para a gente? Significa que esse segmentozinho aqui, né, que eu tinha destacado anteriormente, né? Esse segmentozinho que eu tinha destacado anteriormente, ele vale 1. Então aqui agora eu posso montar, né, o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor do Azão, né? Nessa situação aqui, ó. Porque aqui é um ângulo de 90 graus, então consequentemente eu posso encontrar o valor do Azão, tá bom? Que seria o eixo maior, né? É parte do eixo maior. Então ficaria assim, ó, o Azão ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Portanto, o Azão ao quadrado é igual a 4, né? Raiz de 3 ao quadrado é 3, aqui vai ficar para 3, aqui vai ficar 1. Então, A ao quadrado é 4. Aí, o que que acontece, ó? O que que acontece? No lugar aqui desse Azão,
né? No lugar aqui desse azão, a gente colocaria um 4. E no lugar desse azão ao quadrado, a gente colocaria um 4. No lugar desse bzão ao quadrado, a gente colocaria o 1, tá certo? Consequentemente, a gente chegaria nessa comparação aqui, ó. Vou escrever a equação anterior. X quadrado aqui sobre 1, né? Y quadrado sobre 4 é igual a 1. Qual é a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que o A vale 4 e esse carinha aqui era o B, né? O B vale 1. Como ele quer o produto de A vezes B, então eu vou ficar com 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Então a resposta correta nesse caso, né? A resposta correta nesse caso é o item B. Questão bem complicada, né? Essa questão de elipse. Então ele é um conteúdo que não é tão comum de se ver no ensino médio, né? Mas vestibulares como o S e o URCA ainda costumam trabalhar esse tipo de questão aqui nas suas provas, tá bom? Então é um conteúdo extra aí para quem tiver interesse, né? Às vezes vai cair uma questão sobre esse tema em alguma dessas provas. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Foi uma questão um pouco mais longa, mas vejam com paciência. Bons estudos e até a próxima.